Louvado seja Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos os nossos queridos e amados irmãos que já estão aqui no nosso espaço físico para poder acompanhar a ministração da Santa Escritura, a Santa Palavra de Deus. Hoje, sexta-feira, amados, estamos aqui reunidos para estudar o livro do profeta Obadias. Para você que teve contato com o livro do profeta Oséias, o profeta Amós, você não vai ter muita novidade, tá bom? Não vai ter muita novidade, porque tanto o profeta Oséias como o profeta Amós, eles profetizaram a respeito de Edom. Edom que lutou contra os israelitas, principalmente ali o pessoal do Reino do Sul, e você há de perceber que as palavras são muito próximas, tanto de Oséias, como de Amós e como de Obadias. Aí você pode perguntar assim, Jeremias, é muito próximo mesmo, sim. Agora, por que eu li em algumas Bíblias que o profeta Obadias escreveu seu livro aproximadamente quase 600 anos antes de Cristo, e algumas dizem, algumas Bíblias de estudo, alguns estudiosos falam que ele escreveu aproximadamente entre o século 8 e 9. Por que isso? É porque a primeira posição ela é mais coerente, tá bom? Porque ele viveu possivelmente no contexto de Amós e no contexto de Oséias. Possivelmente nesse contexto, tá bom? Se você tem conhecimento do capítulo 8 e 9 de Amós, você há de perceber que o reino de Edom era totalmente oposto, assim, averso ao pessoal do Reino do Sul. Era absolutamente oposto e averso. E você consegue identificar algumas características nesse texto, nesse livro aqui, a respeito dessa situação antagônica, esse sentimento que o pessoal de Edom tinha em relação aos judeus que se encontravam ali no Reino do Sul. Então, não tem como você casar muito com a questão do cativo babilônico. Está relacionado, sim, mais ao cativo sírio, tá? Há uma diferença. Para quem está nos acompanhando aqui, há uma diferença. O cativo sírio, o cativo babilônico, o cativo medo-persa, o cativo grego e o cativo romano. São coisas absolutamente diferentes, principalmente os dois primeiros, tá? O cativo sírio e babilônico. Aí, quando você... Sabe o que acontece? É o seguinte, preste muito bem atenção. Se você vai para o livro e não tenta dialogar com os outros textos, você se perde. Você pega o livro, lê somente aquilo, encontra umas palavras muito próximas de outros profetas posteriores, e você vai acabar atribuindo que esse livro foi assim, do profeta posterior aos outros primeiros profetas, como o caso de Amós e Oséias, até mesmo a questão do profeta Joel, tá bom? O profeta também Jonas, eles são muito assim próximos. Então, queridos, ele viveu no reinado de Jeroboão II, no fim do reinado de Jeroboão II, e quase no fim do reinado ali do Uzias. Foi mais ou menos esse período, tá ok? Então você tem que prestar muito bem atenção. Por que eu estou citando isso? Porque foram profecias dadas tanto para Oséias como para Amós, amados. Oséias e Amós em relação a Edom. Você pega os vídeos anteriores, você vai identificar uma coisa interessante. Eu falava assim mesmo, quando nós estudarmos o livro do profeta Amós, você vai lembrar dessas palavras que eu estou lendo e explicando aos irmãos. Você lembrou disso? Então, pois essa importância de nós darmos em relação a estudar livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque você não vai fazer chute, você não vai fazer suposições, que você vai conseguir colocar o profeta junto com os demais. Tá ok? Vamos lá, queridos. Vamos lá ver o que o nosso amado profeta Obadias nos conta nessa noite. Capítulo, é apenas um capítulo, né? É por isso que é importante os amados participarem, que são apenas 21 versículos deste capítulo. E para a semana vamos comentar o livro do profeta Jonas.
Vamos lá. A visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor e as nações foi enviado um mensageiro e disse: levante-nos contra Edom para a guerra. Eis que fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba no teu coração te enganou. Ó tu que habita nas fendas das rochas da tua alta morada, e diz em teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, lá a derribarei, diz o Senhor. Aqui ele já começa com uma visão, depois coloca uma metáfora, tá bom? Onde ficava Edom? Você pode perguntar a Jeremias, onde ficava Edom? Edom ficava ao leste de Jerusalém. Hoje, atual Cisjordânia, ao norte da Cisjordânia. Era uma pequena região é uma pequena região montanhosa, desértica. Ela foi habitada até o século II depois de Cristo. Teve diversas guerras lá. Os edomitas passaram a tomar conta de toda aquela área. Aí, devido às diversas guerras que teve, eles vazaram de lá, posso dizer a palavra vulgar. Então saíram de lá, mas deixaram algumas coisas assim, interessantes, estruturas, como um templo muito antigo. Eles adoravam o Deus da natureza, tal. E é assim, de suma importância você conhecer, porque o povo israelita, quando eles saíram do Egito, eles tiveram também dificuldade em relação a entrar na Palestina devido os edomitas lutarem contra eles. Os edomitas nada são os descendentes do rei já, olha, já é confundir Saul com Esaú, tá? De Esaú, tá? Esaú, o irmão de Jacó, os filhos de Esaú passaram a ser conhecidos como os edomitas. E eles tomaram conta de toda essa região. Quando teve a profecia dizendo que o seu irmão seria como um jumento para si, para Jacó, aconteceu. Eles foram teimosos. Há centenas e centenas e milhares de anos, eles lutaram contra o povo israelita. Lutaram mesmo, a ponto de querer destruir e acabar com eles. Aí o que acontece? No tempo da Síria, e Síria, quando eles estavam acima do topo do comando mundial do mundo, eles se aproveitaram e entraram em contato com esses reinos, a Síria e até mesmo o Egito, para poder lutar, destruir e acabar com o povo ali de Israel, principalmente o pessoal ali em Jerusalém. Eles fizeram de tudo para acabar com eles. Então, os irmãos estavam lutando. Aí você pega os termos aqui, tanto aqui em Obadias, como em outros textos também em Malaquias, que Esaú lutava contra Jacó e Jacó contra Esaú. Dando a entender que as duas nações estavam sempre em inimizade. O que é que o texto sagrado diz em Gênesis? Que havia duas nações lutando no ventre de quem? No ventre de Rebeca. As duas nações, quem eram essas duas nações? Os edomitas e os israelitas. Que são representados por Jacó, o último, e Esaú. Eles passaram milhares de anos lutando. Se bem que os descendentes dos edomitas, a nação edomita não existe mais, tá bom? Não existe mais. Só que eles os seus descendentes passaram a morar nos desertos ali do Negueb e outros lugares tal. Hoje são conhecidos como os árabes. Os árabes nada mais são, amados, do que as pessoas que moram nos lugares áridos, ok? As pessoas que moram nos lugares áridos ali no deserto, no Oriente Médio, são de diversas etnias, diversas nacionalidades. Aqui veio depois a Arábia, né? Mas não vamos nos deter muito nisso. Vamos
tentar aqui pegar um pouco, amados, do que nós acabamos de ler. Do versículo 1 ao versículo 4, o profeta Obadias teve a visão. Um homem apareceu para ele e disse que era para eles se levantarem contra Edom. Não somente contra Edom, mas todos os povos, não somente Israel, mas todos os povos tinham que lutar contra quem? Contra Edom. Eles tinham que fazer isso. Sabe por quê? Porque Edom estava com um plano, juntamente com o Egito, a Síria, de exterminar, acabar, destruir com o povo de Israel. Esse era o plano deles. Então, por isso que o homem, na visão, disse que era para se levantar. Todos, levante-se e venham contra Edom e venham abater a soberba deles. É isso que ele queria dizer, tá bom? Então, aí você pode perguntar a Jeremias o que é soberba, tá? Soberba é um sentimento, tá? A soberba é um sentimento em que você despreza todos que estão ao seu redor, próximo de você, e gosta de voltar somente, você gosta, tá? É um sentimento, você gosta de atenção somente para si e você despreza todos os demais. É um sentimento, tá? Um sentimento. Já o orgulho já é a prática desse sentimento. O orgulho é conhecido hoje na ciência, como a psicanálise, como narcisismo. A pessoa narcisista, ela tem aquele ato de dar somente atenção para si e despreza todos os demais, tá bom? Então começa com um sentimento e quando expressa esse sentimento, é o quê? É o orgulho, conhecido como narcisismo. Então, os edomitas, eles eram o quê? Eles eram soberbos e orgulhosos, tá? Soberbos e orgulhosos. Eles não queriam outra atenção se não fosse somente para si. Que Israel se lasque, que Israel se acabe, que Israel seja destruído. Nós queremos somente ter a glória para nós. Então, por isso que eles estavam acima, porque era uma elevação onde eles moravam mesmo, e eles queriam ter essa atenção para si e desprezar o seu irmão chamado Israel, que era Jacó. Tá ok? Mas só que Deus disse que ele ia abater. Deus ia abater o orgulho deles. Como é que Deus abate o orgulho? Deus abate o orgulho usando quem? Os que estão próximos daquele orgulhoso, que são as nações. Tá ok? Vamos lá. Versículo 5. Se eu vou errar aqui na leitura, queridos, porque eu estou sem óculos, né? É uma luta. Versículo 5. Se viesse a ti os ladrões ou roubadores de noite, a ti quem? A ti, Edom. Se vier a ti os ladrões te roubarem à noite, como estás destruído, não furtaria o sol que lhe bastasse. Se tivesse os vidimadores, não deixaria pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos? Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilha para os teus pés. Não há Edom entendimento. Ou seja, a aliança que Edom tinha feito com Egito e Síria para lutar contra os israelitas, achando que aquela aliança seria uma aliança de amizade, uma aliança verdadeira, uma aliança fidedigna. Não, pelo contrário. Quando eles se voltaram depois deles lutarem contra Israel, contra os judeus, eles se voltaram contra o próprio Edom. Aí eles perguntaram, poxa, mas nós não tínhamos uma aliança, não tínhamos um pacto, por que vocês estão se voltando contra mim? Ou seja, eles passaram a mão, ajudaram essas nações, deram toda a vantagem para invadir ali Jerusalém e Israel, mas depois foram o quê? Traídos pelas nações a qual eles fizeram o pacto, tá ok? Nós aprendemos muitos princípios aqui, tá? Mas eu não vou
aplicabilidade por enquanto do texto, mas tem princípios interessantes aqui, tá? Versículo 8. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento no monte de Esaú? Os teus valentes ao temar terão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á de vergonha e serás o quê? Exterminado para sempre. Ou seja, eles fizeram amizade com essas nações, tiveram esse contato íntimo com essas nações político e religioso, mas quando eles cobraram dessas nações a fidelidade em relação àquilo que eles fizeram, eles foram absolutamente traídos. Aí o que acontece? Deus, através do profeta, disse: por qual disso que vocês fizeram? Os sábios que vocês tinham entre vocês, de nada há de servir. Porque qual era a função do sábio antigamente? Você pode pegar no capítulo 1 do livro de Daniel, o sábio ele tinha uma função. Qual era a função do sábio? A função do sábio era dar conselho aos reis. Tá? Era muito importante, porque o rei só poderia tomar decisões, não tanto que poderia, né? Ele achava que a decisão dele seria muito mais relevante se ele tivesse o conselho do sábio. E aqui, Edom, os sábios não teriam mais significado nenhum para eles. Por quê? Porque eles tinham feito aliança com as nações para lutar contra Israel, e o conselho dos sábios já não adiantaria nada, porque a calamidade viria sobre eles. E quando vem a calamidade sobre o reino, não tem sabedoria nenhuma que venha lidar com a calamidade. Porque a calamidade, queridos, a calamidade em si é um evento que ninguém consegue segurar, tá bom? Ninguém consegue segurar. Exemplo aqui de calamidade. Os furacões que tem no centro da América do Norte, consegue alguém segurar? Ninguém consegue segurar. Aquilo é calamidade. É Deus que permite aquilo. Tá? Aquilo é uma calamidade. Quando Deus volta os exércitos contra uma nação, o Deus mesmo, agindo como uma forma disciplinar, para poder pegar aquela nação e disciplinar e ao mesmo tempo corrigir ou até mesmo destruir, meu querido, não tem ninguém que segure, porque aquilo ali nada mais é do que a vingança de Deus contra aquela nação que se comportou mal. E o caso de Edom aqui, que ele seria exterminado para sempre, por quê? Porque eles tinham lutado contra seus irmãos e, além disso, dado seus irmãos a outras nações e tinham feito escravos. Você lembra do capítulo 8 de Amós? No capítulo 8 de Amós e o capítulo 4 de Amós diz que Israel deu aos edomitas os seus filhos como escravos. Aí no capítulo 8 diz o seguinte, que os edomitas fizeram os seus irmãos, os israelitas, de escravo. Então, a escravidão aqui ela tem uma forte conotação e, ao mesmo tempo, significado negativo que, consequentemente, traria diversas maldições. Aqui o termo ele usa desgraça, né? Eu nem vi aqui posso até ver aqui também, se eu encontrar esse termo aqui no grego, mas é ser forte as palavras. Versículo 11. Versículo 11 diz: do dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levarão os bens, os estrangeiros lhe entrarão pelas portas e deitarão sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles. Quer dizer, me perder aqui. O que eu falei anteriormente, né, que eles se reuniram com os estranhos para fazer isso contra Jerusalém, e o profeta disse: olha, Edom, tu era um deles. Tu fosse com eles, fizesse isso contra o teu irmão, ali em Jerusalém. Entendeu? Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da tua calamidade, o dia da sua calamidade. Versículo 12, tá? Nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da ruína, nem ter lhe falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade.
Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter lhe parado encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem ter lhe entregado o que lhe restasse no dia da sua angústia. A calamidade que Deus estava enviando ali em Jerusalém era sobre os pecados que o povo tinha cometido. Quais eram os pecados que o povo tinha cometido na época em Jerusalém? Eram os pecados de Manassés, os pecados de quem mais? De Manassés e outros reis que tinham falhado contra Deus ali, e Deus ainda estava cobrando aqueles pecados. E sem contar que o povo também tinha se afastado de Deus. E as consequências do afastamento daqueles que se voltam contra Deus pode vir a curto prazo ou a longo prazo. E Deus ainda estava cobrando esses pecados que eles tinham cometido há dezenas de anos, né? Deus estava cobrando, e esse aqui é o dia da calamidade, que é o dia do quê? O dia da angústia. Em vez de Edom ficar ali na deles, sem ter feito nada, eles viram a calamidade que o povo de Israel estava sofrendo, eles acharam graça, eles se alegraram no dia dessa angústia, eles tiraram proveito em cima do seu irmão, eles vibraram com a calamidade e a desgraça que caiu sobre Israel. Porque Deus usou quem? A Síria e o Egito para pelejar contra Jerusalém. Aí, em vez de eles ficarem na deles, ou até mesmo tentar ajudar seus irmãos, nem isso eles fizeram, nem ajudaram e nem ficaram na deles. Pelo contrário, eles acharam graça, zombaram e ainda tiraram proveito. E aqueles que estavam fugindo da calamidade que a Síria e o Egito estavam trazendo ali para Israel, eles embucanharam, como se diz, fizeram uma cilada e mataram eles. Também tiramos aqui diversos princípios aqui, diversos princípios. Antes de eu ir para o 15, é bom fazer a aplicação disso, porque tem pessoas que se dizem que estão na fé, mas fazem aliança com determinadas ideologias ou partidos ideológicos aí, contra os princípios da fé cristã, contra os princípios da fé em Deus, e lutam contra aqueles que tentam fazer a obra de Deus ou levar com integridade aquilo que Deus determina na sua palavra. Aí o que acontece? Algumas dessas pessoas também que tinham se afastado do Senhor e voltaram a receber a disciplina de Deus, aqueles que estão aliados a essas ideologias que são contra a palavra, contra a fé, contra a igreja, em vez de eles ficarem na deles ou tentarem ajudar, eles zombam, tiram graça e ao mesmo tempo tentam tirar proveito da situação. É o que justamente acontece nos nossos dias atuais. Então, nos nossos dias atuais, tem crentes ou cristãos que se dizem servos de Deus, mas que estão aliados a costumes e culturas do mundo para justamente lutar contra o seu irmão. E esse fenômeno, no tempo do profeta Obadias, estamos vivendo hoje atualmente. Incrível que pareça. Os que se dizem nossos irmãos se aliam a determinadas doutrinas, a determinadas ideologias, a determinados partidos, posso dizer, políticos, e vem luta contra a igreja, luta contra os elementos eclesiásticos, luta contra a fé em Jesus, contra a fé em Deus, e quando essas pessoas passam por um momento difícil na vida, em vez de eles ficarem na deles ou até mesmo ajudar, procuram tirar proveito tentando afundar mais. É forte, né? Vamos lá, versículo 15. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizestes, assim será contigo. O teu mal feito tornará para a tua cabeça. O teu mal feito tornará para a tua cabeça. Qual é esse princípio aqui? Na medida que tu medires, serás medido. Então Jesus possivelmente, né, ele conhecia, né, isso aqui,
ele pegou esse princípio aqui, na medida que tu medires, será medido. Então, já que o teu irmão sofreu, e tu pensa que tu vai escapar, quando vier o juízo sobre as nações, também tu vai ter o juízo sobre ti. Porque tu mediu, tu serás medido também. 16. Porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, soberão e serão como se nunca tivesse sido. Jeremias, como é que é essa situação? Beber no santo monte? Qual era o santo monte? Sião. Sião era o santo monte. Sião, como assim Sião, o santo monte? Sião nada mais é do que o Monte Moriá. O Monte Moriá, onde Deus falou para Abraão oferecer Isaac em sacrifício. É nesse monte chamado Moriá, conhecido como Moriá, que é o atual Monte Sião, que está lá a cidade de Jerusalém e o templo do Senhor, tá? E tendo o templo do Senhor ali, aí que acontece, os edomitas invadiram aquela área. Sabe o que eles fizeram? Em vez de considerar um lugar santo, o que eles fizeram? Eles começaram a encher a cara, a beber, cometer orgia ali no Monte Sião. Eles fizeram isso. Ou seja, cometeram o quê? Uma devassidão. Uma devassidão. Devassidão nada mais é, amados, que você banalizar o lugar santo. Foi o que eles fizeram. Tá? Tá. Mas no Monte Sião haverá um livramento. O monte será santo e os da casa de Jacó possuirão suas herdades. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Vocês fizeram isso contra o Monte Sião? Tá, fizeram. Mas só que o povo de Jacó, os filhos de Israel, vão tomar conta de novo disso. Porque vocês invadiram com a Síria, invadiram com o Egito, e fizeram uma gandaia ali, fizeram uma festa, fizeram uma orgia, mas o povo de Israel vai voltar e vai tomar conta novamente. O que é que dá para entender aqui? Que quando o povo está se apostatando, se afastando daqueles princípios, e também ao mesmo tempo luta com os princípios e contra aqueles que guardam os princípios, vai chegar um momento que o Senhor vai passar a peneira e vai pegar aqueles que são sujos, aqueles que são mal lavados, aqueles que se consideram guardadores dos mandamentos e não são, o Senhor vai extirpar, vai destruir esses, para que o povo do Senhor apresente a sua verdadeira adoração a Deus. É o que dá para entender aqui, né? Que possuirão suas herdades ali. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú palha. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. Ou seja, o que é que ele está dizendo aqui? A casa de Jacó, que é Jerusalém, ela será fogo juntamente com a casa de José, que eram as duas tribos, tanto Judá como Efraim. Eles estavam tomando a iniciativa de fazer isso. E eles seriam o quê? Os agentes do juízo de Deus. De que forma? Eles iam aplicar a palavra de Deus de uma tal maneira que ia consumir os edomitas, a qual estava tentando banalizar o que era santo. Sabe, é interessante que nós aprendemos com o princípio aqui que você é um agente do bem como um agente do mal. Você sabia disso? Como assim, Jeremias? Agente do mal? Porque no momento que você leva a palavra de Deus, você está trazendo a bondade. Mas aqueles que rejeitam a palavra de Deus, pode acreditar, com a ação daquele indivíduo de rejeitar a palavra de Deus, você, ao mesmo tempo, está sendo um agente do juízo de Deus. E esse juízo de Deus não é bom, não. O juízo de Deus é mau. Então, os profetas, eles eram agentes do Senhor que traziam a boa palavra de Deus
mas quando a pessoa rejeitava, o juízo de Deus viria. Então, nós somos duas vias. A via de trazer as boas novas, tudo, mas quando a pessoa rejeita as boas novas, através daquela rejeição, porque o indivíduo está rejeitando nada mais, nada menos do que o próprio Deus. E aquele que rejeita o próprio Deus está trazendo sobre si juízo. E foi o caso aqui de Esaú, que é os edomitas, né? Então, interpretando aqui, está terminando aqui um livro pequeno, o povo de Israel, ali eles se vingariam, pegariam os edomitas e, olha, exterminariam, e consumir no fogo, que fizeram mesmo, tocaram fogo, atearam, destruíram ali a cidade de Edom. Versículo 19 diz: os de Negueb possuirão o monte de Esaú. O que é o Negueb? O deserto, o Negueb era um deserto, né? Até o pessoal que vive no deserto, Edom, até o pessoal, eles vão possuir um monte de vocês. Os da planície, os filisteus, possuirão, ou seja, eles não somente possuirão vocês, edomitas, mas possuirão também os filisteus, a área dos filisteus, o pessoal do Negueb, do deserto, que são nada mais, nada menos do que os pastores. Eles vão possuir. Possuirão também os campos de Efraim, os campos da Samaria, tem o pessoal do deserto. As pessoas mais simples iam possuir. E Benjamim possuirá Gileade. Aqui já está falando da tribo de Benjamim, que é o filho de José, né? Bem, vamos lá. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Serepta, os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão a cidade do sul. Então, o povo de Israel sairia da onde? Daqui? Da Babilônia? Não. Sairia do cativeiro da Síria. Eles iam sair do cativeiro assírio e iam possuir essas cidades, esses locais próximo dos edomitas, próximo dos filisteus, ou até mesmo toda a região filistia. Eles iam tomar conta. O povo da onde? Que saiu do cativo. Por isso que não é bom zombar daqueles que sofrem a disciplina do Senhor. Versículo 21. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Tá? Então, conclui-se aqui essa parte que é muito interessante. Eles sairiam do cativeiro e iam tomar conta novamente de onde? Do monte do Senhor. Aí você pode perguntar se Jeremias ficou somente ali para o cativo assírio? Não. Quando o povo de Israel foi para o cativo babilônico, voltou, eles tomaram conta novamente desse local. Quando o povo de Israel foi para o cativo Medo-Persa, eles tomaram conta novamente dessa parte. Quando o povo de Israel ainda estava no cativeiro grego, eles passaram a florar nessa região. No cativeiro romano, também eles tomaram conta. E quando teve invasão romana, o povo de Israel se espalhou pelo mundo todo. Não ficou mais o domínio judaico ali. É quando eles voltaram, tomaram conta novamente. Então, percebe-se que a profecia, ela não se prende, tá? Não se prende só no passado. Ela é passado, presente e futuro. Então não tem. É por isso que a Bíblia, ela não está presa em questão de passado. Ela trabalha passado, presente e futuro, amados. Então, se nós temos esse pensamento, temos essa perspectiva, pode acreditar, queridos, que você vai ter uma boa interpretação das Escrituras, você não vai errar. Quando você olha a Bíblia no passado, presente e futuro, se cumprindo tudo. Então, profecias que se cumpriram, estão se cumprindo e há de se cumprir mais.
Eu não tenho essa mentalidade, se cumpriu. Se cumpriu, ainda vai se cumprir, sim. Se cumpriu, está se cumprindo e há de se cumprir mais. Entendeu? Então, se você olha nessa perspectiva de usar o tempo passado, presente e futuro, aí você tem esse conhecimento, meu querido, você vai desfrutar de uma coisa muito maravilhosa, que é a revelação da palavra de Deus. A inspiração. É muito magnífico você entender isso. Então, nós entendemos aqui, olha como a Bíblia é um livro clássico. Jeremias, o que é o clássico? O clássico é aquilo que sempre vai falar com você. Tá? Digamos, amor, sempre teve amor, está tendo amor, vai ter amor. Orgulho, sempre teve orgulho, vai ter orgulho. Tem orgulho, vai ter orgulho. Soberba, sempre teve, tem e vai ter. Tá? Felicidade, sempre teve, tem e vai ter. Então, quando trabalha com esses elementos, em cima de histórias que aconteceram, isso se chama o que? Clássico, tá? Então, as escrituras trabalham com isso. E nós aprendemos aqui, no livro do profeta Obadias, que aqueles que estão abraçando ideologias, vã doutrinas, e ideologias da qual estão dominando determinados partidos políticos, sabe o que vai acontecer com o indivíduo que faz isso? Ele vai lutar contra o seu irmão, vai pelejar contra aqueles que seguem a Deus fielmente. O mesmo sentimento que estava em Caim para lutar contra o seu irmão Abel, vai ter nesses indivíduos que adotam esse tipo de postura e de costume de abraçar essas vãs doutrinas, esses falsos ensinos e se afastar do Senhor para lutar contra aqueles que estão no caminho do Senhor. Então, amados, Obadias nos dá esse parecer. E aqueles que querem se voltar para Deus vão ter seu juízo bom, mas Deus não vai eliminar. E aqueles que não querem abraçar o Senhor vão ter o seu juízo e vão ser exterminados para sempre da presença de Deus. Isso é muito perigoso. Então, cuidado com as falsas doutrinas, as ideologias e os falsos ensinos que estão acontecendo aí. Porque se você for captado por isso, raptado, e se levantar contra a obra de Deus, os servos de Deus, você, de acordo com o texto, você não vai se dar muito bem. Você não vai se dar muito bem. Então, queridos, aprendemos aqui com o profeta Obadias, muito importante para a nossa fé, que tem muito a ver com a nossa atualidade, nossos dias de hoje. Aprendemos literalmente o que aconteceu na história e fizemos uma aplicação do que diz aqui no nosso atual presente, que nós devemos honrar aqueles que querem servir a Deus. Tá bom? E aqueles que não querem servir a Deus, querem lutar contra Deus, deixa que Deus vai tomar conta para si, porque é Deus que dá o juízo em relação a determinados indivíduos, tá bom? Se alguém tem alguma pergunta a fazer, fique à vontade. Se eu puder responder, tá bom? Alguma pergunta? Eu não sei se apareceu, esqueci de pegar. Se apareceu, tinha uma pessoa que me pediu oração, vou orar por ela. Eu decorei o nome dela, né? Aí eu vou. Tá, espera aí. Eu vou citar o nome dela aqui. O senhor falou sobre as duas nações, né? Entre Jacó e Esaú, né? Então Deus usou a Síria, né? E também no Egito, as três nações, porque eles estavam zombando da descendência de Jacó, né? Era isso. Porque, muito bem, pastor, essa sua colocação, porque às vezes
dá uma certa confusão, sim, né? A gente pode se confundir. Na realidade, quem estava zombando não era nem tanto o Egito e nem tanto a Síria com Síria, mas era o Edom. O Egito, eles queriam somente fazer um conflito político, guerrear, um conflito militar. E a Síria e Síria também. Mas o Edom, pelo contrário, ele queria um conflito militar, político e, ao mesmo tempo, religioso contra o seu irmão. Aí, quando foi profetizado ali que Moisés descreve a questão das duas nações no ventre da sua mãe, ali, aí que acontece? Já estava profetizando que a partir daquele momento teria esse conflito entre esses dois irmãos. O Egito, nada a ver com o Edom, Edom nada a ver com Síria e Síria. Aí Edom queria fazer isso mesmo para banalizar a tradição e a história que tinha essas duas nações. Infelizmente, né, o que aconteceu ali já tinha sido profetizado aqui no ventre de Rebeca e já estava sendo um prelúdio do que ia suceder futuramente. Mas Deus, ele eliminou, estipou, acabou a nação de Edom. Não tem mais a nação de Edom. Acabou mesmo. Se desfez por causa da situação. Qual a situação? De lutar contra os seus irmãos. Coisa que nem o Egito, e nem a Síria e nem Síria fizeram. Olha, o Egito está até hoje. Tem a nação os egípcios, né? Síria tem até hoje. Mas cadê Edom? Acabou. Por quê? Porque Deus falou que seria estipado e acabar com eles. Literalmente se cumpriu. Eles se comportaram de uma maneira que nem Egito e nem a Síria e nem Síria fizeram. Eles zombavam dos israelitas, principalmente o povo que estava ali em Jerusalém. Alguma colocação mais? Então, eu vou encerrar aqui em nome do Senhor Jesus. Vou fazer uma oração aqui pela nossa querida que pediu um momento de oração, aquela oração de alguns segundos aqui. A igreja Jardim de Deus aqui vai orar pela nossa querida que está pedindo. Eu acho que ela está em Acará, se não falha a memória. Orar abençoando a nossa amada Edilza, né, Edilza? Em nome de Jesus. Querido e eterno Pai, nós te agradecemos por esse momento de estar na tua casa, aprendendo a respeito da tua palavra sobre Edom, sobre as palavras que o Senhor deu em visão a Obadias. Nos guarda de todo este mal, Senhor, desse sentimento, desse pensamento de apostasia, e guarda todos os teus filhos em nome do Senhor Jesus. Abençoamos a todos nesta noite. Abençoe Edilza, faça dela um instrumento de graça, um instrumento de santidade, pureza, te revela a ela profundamente e abençoa ela em toda sorte de saúde e abre as portas para ela em nome de Jesus. Aquela pessoa que está precisando nesse momento de uma bênção, dê a bênção da saúde, abra as portas da prosperidade, da cura e da libertação a todos que estão aqui nesse momento nos ouvindo. Abençoe nossos amados irmãos ali em Jurunas, abençoe nossos amados irmãos ali em São Paulo, que estão nos acompanhando, os nossos amados irmãos em Minas Gerais, no Rio de Janeiro. Meu Deus, abençoa todos os amados irmãos que estão nos acompanhando em Mato Grosso do Sul. Sejam todos eles profundamente abençoados. Em nome do Senhor Jesus e a todos das demais nações que estão nos acompanhando, sejam profundamente tocados e cheios da tua graça, de saúde, paz, alegria e do teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus.
Para a semana, queridos, vamos comentar o livro do profeta Jonas, em nome de Jesus.